Olá, boa noite a todos e todas. Uma alegria poder estar com você neste domingo para celebrarmos juntos a grandeza do nosso Deus. Nossa igreja tem o costume de apenas transmitir a mensagem das nossas celebrações da noite. E hoje, especialmente por conta desse feriadão, nós estamos com o nosso espaço fechado e eu estou aqui da minha casa transmitindo a mensagem para você. Espero que ela chegue bem ao seu coração, faça bem à sua vida. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, pastor da igreja, e convido você a passar esses momentos celebrando ao nosso Deus com a mensagem da palavra do Senhor. Antes da gente meditar no texto que eu escolhi para essa noite, eu quero dizer para você que a nossa igreja está empenhada no combate à pandemia, orientando as pessoas quanto à maneira de se prevenir. A pandemia não acabou e a gente precisa seguir ainda as medidas preventivas da Organização Mundial da Saúde, usar a máscara, também fazer a higiene das mãos e manter o distanciamento das pessoas, né, evitando aglomeração. E eu convido você a ainda observar essas medidas como necessárias para a prevenção da sua saúde e da saúde de quem você ama. E também fazer aquilo que é necessário em relação à imunização. A vacina está disponível, ela é gratuita, ela é eficaz e está disponível para todos e todas. Procure o posto de saúde mais próximo para poder se vacinar. Use todas as doses, a primeira e a segunda dose e a dose de reforço. E a vacina está sendo oferecida para todos e todas a partir dos 5 anos de idade. Então, leve sua família para vacinar, leve seus filhos, não deixe de se vacinar. Não entre nessa história negacionista quanto ao valor das vacinas. Há muita maldade sendo praticada aí pelas pessoas neste tempo, ok? Conto com a sua compreensão e vamos juntos para vencermos mais essa página da nossa história. No domingo passado, estávamos orando pela paz mundial e o tema foi muito curioso, que foi sobre os pacificadores. E durante essa semana aconteceu o que não gostaríamos que acontecesse, que foi o começo dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. E nós estamos orando pelas vítimas da guerra, seja na Ucrânia, seja na Rússia, pelas pessoas inocentes que estão debaixo desse fogo cruzado. Existem os ucranianos, existem os separatistas, que estão lá na Ucrânia, mas que são russos, e existem os russos também, que estão passando momentos difíceis, vendo seus filhos indo para a guerra. Vamos orar pelas famílias, sem discriminação, sem ideologia. A guerra faz vítima de todos os lados. Não existe vencedor numa guerra. Existem perdedores, todos perdem. E os primeiros a perderem são sempre os mais pobres. Vamos orar por isso, né? Vamos clamar a Deus pela paz no mundo. Que Deus traga paz ao coração das pessoas, apazigue o ânimo desses líderes autocentrados, né, que acabam não tendo como negociar sem capacidade de diálogo, sem diplomacia. Que Deus abençoe de uma forma tão especial que a paz tão necessária volte a reinar naquele território. Ok, gente? Vamos orar por isso. Estávamos orando na semana passada, o que não desejávamos aconteceu, mas vamos continuar orando por isso, ok? No final da nossa mensagem, vamos fazer esta oração. Muito bem, eu quero trazer aqui a apresentação da mensagem desta noite. Nós estamos seguindo a série de mensagens sobre as bem-aventuranças. Já estamos na 8ª bem-aventurança. E eu quero convidar você a meditar conosco sobre esse tema. Nós vamos falar sobre os que sofrem injustiça.
A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Lutar pela justiça é uma das coisas mais necessárias no mundo de hoje. O mundo de hoje carece de pessoas que lembrem os valores da justiça. Há muita gente deturpando o sentido de justiça e fazendo, inclusive, guerras de narrativas, trazendo ideias que não são ideias que falam sobre a bondade, sobre o bem-estar, sobre aquilo que traz felicidade para as pessoas. É como se fosse o cumprimento daquela profecia de pessoas que chamam bem de mal e mal de bem. Estamos vivendo isso. De tal maneira, meus irmãos e minhas irmãs, que lutar pela justiça é uma luta necessária, mas uma luta bastante perigosa. A oitava bem-aventurança lembra que Deus sempre acolhe em seu reino os que sofrem as reações dos opressores por lutarem por direitos e oportunidades iguais. Então, você aí, meu irmão, minha irmã, que assumiu na sua vida a tarefa, né, de ser um defensor das pessoas mais vulneráveis, de defender o direito dos mais pobres, saiba que você vai ser mal compreendido. Você não vai agradar todo mundo, não. Principalmente quem se beneficia da opressão e da injustiça, porque tem gente que ganha com isso. Tem gente que se beneficia desse tipo de ação. Então, essas pessoas que se beneficiam, elas acabam sendo nossas grandes ameaças. Apresentam-se como se fosse um risco para a vida daqueles que lutam pelo direito, que lutam pela justiça, que lutam pelo fim das desigualdades sociais. Mas lembre-se, Deus sempre acolhe em seu reino os que sofrem as reações dos opressores, daqueles que vão na contramão do direito, da liberdade e da justiça. Lembram? Jesus prometeu que aqueles que lutam por justiça e são perseguidos por isso, é deles o reino de Deus. Amém? É deles o reino de Deus. Ah, mas o reino de Deus não é para crentes? Não. O reino de Deus é para quem defende o direito e a justiça, meu irmão. Minha irmã. É bom a gente lembrar disso. Às vezes tem certas coisas que a palavra de Deus ela desestabiliza a gente fica criando umas crenças até mesmo deturpadas. Não é que não está errado, não. O reino de Deus é para quem caminha com Deus, de fato, quem acolhe Deus. Mas a justiça é um valor de Deus. E quem trabalha pela justiça trabalha em favor de Deus. É muito parecido com aquilo que Jesus disse. Quem é por nós não é contra nós. Quem faz a mesma coisa, a mesma linguagem que eu, não é o meu inimigo. Muito pelo contrário, ele também faz parte do meu ideal para o reino de Deus. Então, essa palavra sobre o direito, ela está presente em toda a Escritura, a Bíblia inteira. Ela sempre lembra a gente que nós, como pessoas tementes a Deus, pessoas alcançadas pelo amor de Deus, acolhidas por Deus, principalmente nós que fazemos parte do povo de Deus, precisamos cuidar das pessoas que sofrem injustiça, da prática da justiça, da garantia dos direitos de todos e todas. Já quando o povo saía lá do cativeiro egípcio para ir para Canaã e formar uma nova nação, a palavra de Deus veio para o povo dizendo: não perverta o direito dos pobres em seus processos.
Não atrapalhe o pobre conquistar o seu direito na justiça. Lute por isso. Esteja a favor dele nas suas lutas. Também a palavra de Deus levantou homens e mulheres para defenderem o que é Deus como o grande promotor de justiça. Ela identifica Deus como aquele que é justo e justificador, como disse Paulo aos Romanos. No presente, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E como esse justo e justificador de quem o busca, de quem ele ama, é interessante lembrar que o Senhor chama para ser um coparticipante da sua justiça. Deus trabalha sempre pela causa dos oprimidos. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Os profetas anunciaram isso. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, dizia o profeta Isaías. Jesus também ensinou a fazer isso. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Porque tem pessoas que acham que foram nascidas de Deus, mas não praticam a justiça. Para ser um praticante da justiça, é preciso ter nascido de Deus. A justiça proposta por Jesus é baseada na graça, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a justiça dos homens, ela tem uma característica muito interessante, que é baseada na recompensa. É o chamado princípio retributivo. Sabe aquele negócio do olho por olho, dente por dente? Está na Bíblia. A palavra de Deus apresentou aí, né, o tema da justiça humana baseada nessa questão da recompensa, como se fosse uma satisfação de uma perda que eu tive. Mas isso, meus irmãos, não fez do mundo um espaço melhor para viver. Ao contrário, o mundo tem se tornado a cada dia, por mais que se estude justiça, por mais que se desenvolvam teorias jurídicas, o mundo vai se tornando cada vez mais um espaço perigoso para se viver. Há uma empresa chamada Ipsos que, em 2021, fez uma pesquisa e levantou um dado importante para saber se as pessoas estão vivendo de forma satisfeitas no mundo, se encontram vivendo no mundo de bem-estar e de justiça. E a constatação é de que 85% das pessoas percebem que vivem num mundo cada vez pior. É interessante os dados que eles identificaram, perceberam que as pessoas notam que a qualquer momento, qualquer um de nós pode ser vítima de ataque cibernético, pode ser acometida por uma epidemia, pode sofrer uma fraude, pode sofrer um desastre natural, porque há muito mau cuidado com o meio ambiente. Podemos correr o risco de sofrer um ataque nuclear até, e aí a guerra nessa semana comprova essa preocupação, ou um ataque químico, como muitas vezes tem sido anunciado em alguns países do Oriente. Podemos correr o risco de um ataque terrorista. Isso foram pesquisas feitas. Como que a gente está suscetível a isso todo dia, toda hora? A gente pode ser acometido de uma injustiça, de uma opressão, de algo que nos tire da nossa condição normal de vida.
Eu não sei se é verdade, mas uma pessoa lendo essa pesquisa disse que a constatação do Instituto Ipsos é que o mundo ficou 8 vezes pior do que já foi. 8 vezes pior. Que coisa, né? Jesus não propõe essa justiça. Jesus não está comprometido com esse tipo de justiça que se baseia numa interpretação para poder tirar direitos dos mais vulneráveis. A justiça proposta por Jesus é baseada sempre na graça, que inclui o amor, a misericórdia, o perdão. É a justiça do reino de Deus, essa justiça da compaixão, essa justiça baseada no amor. Essa justiça que vem de Deus e que é nascida da graça do Senhor. Mateus 5:20, Jesus ensinando aos seus discípulos sobre a prática da justiça. Ele diz: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Ele disse lá que o reino dos céus são os dos que lutam por justiça. E aqui Jesus está dizendo: se você não lutar, você não tem parte no reino dos céus. Essa palavra ela precisa ser bem entendida por nós, porque a recompensa para quem defende o direito dos mais vulneráveis é desfrutar desse senso de justiça que pertence ao reino de Deus, que é antagônico ao conceito de justiça do mundo, que não tem nada a ver com a justiça controlada por opressores, por oligarquias, por interesses dos mais ricos e dos mais poderosos. A justiça do reino de Deus é baseada na igualdade de todos e todas, como criaturas de Deus, como criados à imagem e semelhança de Deus. Os atos de injustiça, a violência, a exploração, a corrupção, a opressão, claro, não vão deixar de existir no mundo, mas olha que constatação interessante. Aqueles que desfrutam do senso de justiça que caracteriza o reino de Deus vão encontrar forças para desenvolver novas formas de resistência, de luta por dignidade e bem-estar. Nós vamos encontrar isso. A maldade vai continuar existindo no mundo. Não há como terminar a maldade do mundo, mas há como renovar o nosso ânimo por lutarmos por uma vida melhor, não é mesmo? Deus sabe disso. E como é que a gente faz para lutar por uma vida melhor? Eu queria fazer algumas considerações sobre como podemos colocar em prática essa justiça do reino de Deus, essa justiça que vem de Deus no mundo em que nós vivemos, mesmo com toda essa guerra de narrativa e de interpretações do judiciário que vem tomando conta das culturas e das sociedades de um modo geral. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. A primeira delas, a primeira consideração que eu quero fazer, é lembrar que quem sofre injustiça neste mundo, ele recebe o cuidado de Deus. Creia nisso. Deus tem os seus olhos voltados para os mais pobres. Deus tem os seus olhos voltados para os mais vulneráveis. Deus tem um cuidado especial para com aqueles que são as vítimas de uma sociedade injusta. Por isso, eu quero dizer para você que, independentemente de condições religiosas, de perspectivas ideológicas, de condições étnicas, Deus está sempre ao lado da vítima e não do opressor. Deus está sempre ao lado do mais pobre e não do poderoso. Deus está sempre ao lado de quem tem sua liberdade cerceada e não do censor. Lembre-se disso.
A palavra de Deus diz com muita autoridade: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, porque é isso que Deus faz conosco. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Que seja assim para nós. Se você está passando por uma situação de opressão, de cerceamento da sua liberdade, de alguma coisa que confronte você diante do seu direito, lembre-se, Deus está trabalhando por você nesta hora. Deus está ao seu lado. Deus está fortalecendo você neste momento. Independentemente de qualquer condição religiosa, ideológica, cultural, Deus está ao lado do que sofre sempre. Segundo lugar, a segunda consideração é que quem pratica a justiça tem uma semelhança com Deus, se identifica com Deus. É como se fosse um reflexo do cuidado de Deus. Aquele que assume a luta por direitos e assume a causa dos mais vulneráveis, ele se parece com Deus. É interessante lembrar, né, como que isso acontece. Quem pratica a justiça é como se fosse colocar a sua vida a serviço dos propósitos de Deus, independentemente das condições religiosas, das condições ideológicas, das condições étnicas. Quem pratica a justiça serve a Deus. A palavra de Deus diz também: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Lembre-se, meu irmão, servir a Deus não é você levantar a mão no templo, não é você fazer atos religiosos, não é cantar bonito na igreja. Servir a Deus é colocar a sua vida a serviço do que é justo, é defender o direito dos mais vulneráveis. Não existe melhor serviço a Deus do que esse. E a terceira consideração que eu quero fazer com você é quem combate em favor da justiça ou quem combate a injustiça realiza a vontade de Deus. O maior desejo de Deus é que todas as situações de injustiça terminem, que todas as manifestações de desigualdade social terminem. Esse é o desejo de Deus. Mas essa é uma ação humana, somos nós que temos que fazer isso, somos nós que temos que trabalhar por isso. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, independentemente das condições religiosas, ideológicas ou étnicas, os que defendem a dignidade e os direitos da pessoa humana estão alinhados com a vontade de Deus. Quem luta por direitos humanos fala a linguagem de Deus. Quem defende o direito de todas as pessoas é parceiro de Deus. Pode acreditar nisso, meu irmão. Diz a palavra de Deus assim: assim mantenham-se firmes. Conselho de Paulo a Timóteo, Paulo aos Efésios, sobre a prática dos cristãos naquela época, uma sociedade que era tremendamente injusta e desigual. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Você tem que ter uma armadura para poder lutar contra os atos de injustiça, para defender a justiça. Bem-aventurados os que sofrem, porque vai sofrer, viu, meu irmão? Não é fácil, não. Bem-aventurado, porque você vai estar em sintonia com Deus. Para concluir essa palavra, quero deixar com você um versículo. Mateus 6,33, a palavra de Deus recomenda para a gente: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus está falando das ansiedades da vida.
E em vez da gente ficar preocupado com o que havemos de comer, o que havemos de vestir, temos que procurar em praticar a justiça, em buscar a justiça para todos e todas, direitos iguais, oportunidades iguais, para que todos e todas tenham o mesmo direito que eu tenho de comer e de se vestir. E é isso que Jesus está dizendo. Busquem em primeiro lugar isso, e as demais coisas, tudo vai ser acrescentado. As vítimas da injustiça, quer sejam sobre a forma da exclusão, da discriminação, do preconceito, da violência, todas elas encontram acolhida no reino de Deus. É delas o reino de Deus. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Quero orar com você. E quero orar também pela paz lá na Ucrânia neste momento. Paz para os ucranianos, paz para os russos, paz no coração dos governantes, paz para o coração dos comandantes, paz no coração dos líderes mundiais, e que a justiça de Deus prevaleça nestas circunstâncias. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, estarmos juntos aqui para ouvirmos a Tua palavra. Muito obrigado pela Tua promessa de felicidade que o Senhor deixou através do Teu Filho Jesus. Muito obrigado por saber que, apesar das injustiças, apesar da desigualdade social enfrentada no mundo, aqueles que lutam pelo direito dos mais vulneráveis são pessoas felizes, porque pertencem ao Teu reino. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos desafiados, confrontados como Teu povo, para sermos os lutadores pela justiça no mundo. Muito obrigado, Senhor, pelo encorajamento que o Senhor nos dá. E nesta hora tão especial, Senhor, quero voltar os meus pensamentos lá para o povo da Ucrânia, o povo da Rússia. Senhor, tenha compaixão daquelas vítimas da guerra, seja de um lado, seja do outro. Tenha compaixão, ó Deus, daquelas pessoas inocentes, do povo civil, daquelas comunidades que estão sendo atingidas pelos ataques. Tenha compaixão, Senhor, também dos pais e mães, dos soldados que estão indo para o fronte. Ó Senhor, quantos já estão chorando a perda dos seus filhos queridos, dos seus entes queridos, Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai, nesta hora. Tenha compaixão também, ó Deus, das autoridades que estão no controle dessas nações envolvidas, dos comandantes, dos líderes mundiais que têm o dever de fazer alguma coisa pela paz mundial. Peço, ó Deus, que a Tua paz reine nos corações. Que o Senhor venha, ó Deus, trazer a paz àquele lugar, àquele território, e que as pessoas voltem à sua normalidade, possam construir suas vidas de maneira digna, de maneira justa, Senhor. Nós te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando ao final da nossa mensagem. Quero agradecer sua presença, sua companhia aqui. No próximo domingo, voltaremos às nossas atividades normais, tá bom, meus irmãos? Quero deixar com vocês esse convite para estar conosco ali na Rua Roma 103. E domingo que vem, primeiro domingo do mês de março, continuaremos com essa série de mensagens, mas também teremos a Ceia do Senhor. Convido você para estar conosco. Deus o abençoe. Deus te dê um restinho de domingo abençoado e um feriado bastante tranquilo para a glória do nosso Deus. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Amém? Amém.